Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Está aqui no telão. Bom dia, Silmar. Obrigada pela participação. Muito bom dia, minha cara Renata. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que você tem para a gente hoje? Bom, vamos começar pelo mercado, Renata. Dar uma resenha aqui. Como é que está o mercado agrícola nesse final de manhã de quarta-feira, meio de semana? Olha, destaque para o petróleo nesse momento. O petróleo está subindo 1,5%. Tem novidades aqui que é a ameaça do Irã e outros países aqui de um boicote ao petróleo, de petróleo a Israel, por conta uma retaliação por conta da evolução do conflito lá no Oriente Médio. E, por outro lado, saiu o PIB da China, a gente pode comentar um pouco mais também sobre isso, o PIB da China aqui acima da expectativa. Isso também está contribuindo para valorizar os preços do combustível e outras commodities aqui no mercado internacional. Mercado financeiro, dólar subindo nesta manhã de quarta-feira, 0,4%, câmbio agora R$ 5,06, o câmbio oficial. Mercado de ações com queda, o índice Bovespa na B3, menos 0,7%. Mercado de commodities agrícolas, soja segue em alta, assim como ontem, está refletindo preocupações com a safra brasileira. Está atrasado o plantio da nova safra aqui no Brasil, por conta de excesso de chuvas no sul do país e falta de chuvas em outras regiões, particularmente no Mato Grosso, por exemplo. Aliás, quase boa parte do centro-oeste e também da região norte e nordeste, na região do Mato Piba. Plantio com tendência a atrasar, talvez necessidade de replantios por conta dessas duas situações climáticas diferentes, dependendo da região, mas ambas nocivas aqui, prejudiciais à evolução do plantio da nova safra. Isso está refletindo no mercado internacional e por isso a soja sobe agora há pouco 0,3% na Bolsa de Chicago. Milho também 0,7%. Trigo também com alta, 1,3%. Na Bolsa de Nova York sobe o café, também tem preocupações com o clima, um tanto irregular aqui na região sudeste do Brasil. Café subindo 1,2%, o café arábica. Cacau sobe também na Bolsa de Nova York, 0,7%. Açúcar em alta, cai um pouquinho, 0,3%. Tem um patamar de preço extremamente elevado ainda, por conta de quebra de produção aos concorrentes, como é o caso da Índia e também da Tailândia. Açúcar já cai um pouco, 0,4%. Algodão, perda de 1,3% nesse momento. O algodão está sofrendo um pouco aqui ou pelo menos estava até agora, pode ser que mude um pouquinho com essa divulgação agora do PIB da China, que é grande importadora de algodão. Havia uma preocupação exatamente com o PIB chinês, que estava com tendência de queda para esse ano, parece que vai dar uma recuperada a partir de agora. Mas o algodão hoje pela manhã ainda persistia em queda aqui de 1,3%. Mercado futuro do boi gordo na B3 aqui em São Paulo, com estabilidade nesse momento, contrato de novembro praticamente no 0 a 0 nesse final de manhã de quarta-feira, Renata. Você falou do PIB da China, né, que foi acima da expectativa. Para o nosso agro, isso é bom? É uma notícia boa ou não? Sem dúvida nenhuma. O nosso principal cliente no agronegócio e outros produtos também, mas principalmente que não é tão de bom com a economia chinesa, é bom para nós, sem dúvida nenhuma. Então, o que foi divulgado agora há pouco, o PIB chinês anualizado, ou seja, comparando esse último trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, 4,9% de alta, ficou acima da expectativa. Sobre o trimestre anterior, o crescimento foi de 1,3%, também acima da expectativa, que era de apenas 1%. Tudo isso deu um certo alento no mercado aqui, no mercado financeiro e também no mercado de algumas commodities, como é o caso do petróleo também, refletindo essa boa notícia, que é boa também, sem dúvida, aqui para o Brasil. Mas, Renato, aproveitando aqui outro dado aqui que vem influenciando o preço do petróleo, é a preocupação lá com a questão do Oriente Médio. O Irã pedindo um embargo de petróleo, pedindo para outros países árabes aqui da região, para outros países produtores de petróleo da região, melhor dizendo, para provocar um embargo, ou seja, proibir a exportação de petróleo para Israel. Um esforço aqui para evitar a continuidade da máquina de guerra israelense, depois daquele atentado lá que os países como o Irã culpam Israel pelo bombardeio lá de um hospital no dia de ontem, o que é desmentido pelas forças de Israel. Portanto, uma situação conflitiva refletindo já no mercado do petróleo internacionalmente aqui, com impacto certamente vai ter aqui no próprio Brasil, Renato.
Eu gravei ontem uma reportagem, foi ao ar agora há pouco, né? A gente até conversou aqui na redação, do receio de alguns analistas é justamente que esses países, Kuwait, Arábia Saudita e o Irã, entrem justamente nesse conflito. Aí pode, claro, tem a questão de vida, mas até tem a questão econômica também, né, para o mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma. Eu vi a matéria aqui, realmente é uma preocupação grande. Por enquanto, isso não está acontecendo, mas a gente já viu agora pela manhã esse tipo de desdobramento novo, pelo menos no terreno retórico, que ameaça, por exemplo, do Irã de um boicote de petróleo, de fornecimento de petróleo a Israel, como retaliação a essa piora da situação na região lá. O petróleo subindo, né? Por conta disso, e não é pouca coisa, 1,5% de ontem para hoje, os preços já batendo em $91, acima de $91 o barril já. Então, isso cria-se uma nova expectativa, não sabe até onde o petróleo pode continuar subindo. Claro, vai depender muito da evolução dessa situação. O petróleo vinha até relativamente comportado, subiu na semana passada, como eu vi na sua matéria aqui, em torno de 7%, mas tinha começado essa semana um pouco mais calmo no seu mercado. Volta a subir agora, provavelmente porque a situação piorou, ao invés de melhorar lá em Israel, mesmo com a visita do presidente americano Joe Biden, que ainda está na região, visitando também, não só Israel, mas também alguns países árabes da região, para tentar dar uma segurada no conflito. Mas ninguém tem muita certeza de que isso pode ser feito, especialmente desse desastre humanitário que ocorreu ontem lá na faixa de Gaza. Exatamente. A questão do petróleo afeta frete, afeta fertilizantes, né, porque depende da energia para a produção. Afeta tudo, né? Afeta a inflação, começa por aí, né? Ou seja, tem impacto nos preços em geral, né? Especialmente num país como o Brasil, que depende muito do transporte rodoviário. E tem um outro efeito que preocupa muito, que é o aumento paralelo do óleo diesel, né? Derivado do petróleo, no momento em que o produtor brasileiro está começando o plantio de uma safra nova, que é uma safra de grãos, e isso tem um custo, o custo do óleo diesel para a movimentação dos tratores, das plantadeiras aqui que vão para a lavoura efetivar o plantio dessa nova safra. Então é custo maior também no bolso do produtor, né? A gente falou agora há pouco também do valor bruto da produção agropecuária, que aumentou quase 3% em relação a 2022. Essa questão com a soja, né, de talvez necessite do replantio, você acha que pode afetar depois, futuramente, isso? Olha, por enquanto, esses dados aqui do valor bruto da produção se referem a este ano, né, 2023, que foram divulgados ontem pelo Ministério da Agricultura. Pode afetar para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Vai depender da evolução do plantio. Eu acredito que não vai ter grandes impactos na soja, que pode ser plantada ainda mais tarde, mesmo com atraso. O impacto que já está acontecendo é para o milho da futura safra, porque como o milho é plantado depois, a safra principal do Brasil de milho é plantada depois da colheita da soja, ou seja, lá a partir de janeiro do ano que vem, já se pode dizer que vai estar atrasado já o plantio. Se atrasa o plantio da soja, acaba consequentemente atrasando a colheita da soja lá na frente, e a outra consequência é o atraso também no plantio de milho, que tem uma janela mais curta que a soja para o plantio. E isso pode realmente afetar as intenções de plantio da próxima safra brasileira. Então, é uma preocupação nova que já surge aqui com relação ao ano que vem. Com relação aos números divulgados ontem pela Conab da safra deste ano, eu destacaria aqui que, apesar de preços baixos, tanto para o milho quanto para a soja, que predominaram até agora, o fato é que o volume de produção foi recorde esse ano, então isso está segurando aqui também um bom desempenho do chamado VBP, que é o valor bruto da produção, que é o faturamento dentro da porteira da fazenda, pelo produtor, a multiplicação do volume de produção pelo preço médio. Então, com esse volume de produção maior, a soja ainda está crescendo, pelo menos por enquanto é a previsão para o final desse ano, 3,1% no VBP, milho também 2,3%, e outros produtos que já foram destacados na matéria aqui, com percentuais bastante expressivos de crescimento. Destacaria ainda a cana-de-açúcar, crescimento muito bom esse ano, porque a produção está crescendo e também o preço. O preço está, diferentemente da soja e do milho, um preço muito bom, e isso está fazendo com que a cana deva crescer no seu VBP esse ano em 16,5%. Não é pouca coisa, deve faturar 110 bilhões de reais somente esse setor aqui do nosso agronegócio. A nota destoante, Renata, é o setor de bovinos, né? Uma queda de 10% aqui no VBP da bovinocultura brasileira, o preço do boi muito baixo, então realmente esse é o grande senão do desempenho do nosso agronegócio esse ano, sem dúvida o setor da bovinocultura muito ruim, ainda pouca chance de recuperação até o final do ano. Renata. Ótimo, Silmar. Obrigada pela participação. Venha mais vezes aqui na redação. Pena que você não estava aqui hoje para a gente fazer ao vivo aqui. Muito bom, certamente. Semana que vem. Um abraço, Renata. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.